Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu querido irmão Jean Petzold. Nós temos um canal aí no YouTube, Abençoadores de Cristo. Você que pode, entra lá, se inscreva e deixe seu like. Tenho certeza que você será impactado pelo poder de Deus. Nesta oportunidade, venho através deste áudio trazer ao seu coração uma palavra do Senhor. Espero que você seja edificado pelo Espírito Santo. Não é nada de mim, mas sim do Senhor Jesus. Que você possa receber aonde você estiver neste momento. Possa ser no seu trabalho, possa ser na escola, possa ser na sua casa. Aonde você estiver neste momento que a minha voz está te alcançando, eu tenho certeza, você será abençoado por Deus. Eu tenho certeza disso, tenho convicção que você será abençoado por Deus. Peço aos irmãos, aqueles que têm Bíblia, que possam abrir as suas Bíblias no livro de Daniel. Aquele que tem Bíblia, possa abrir aí no livro de Daniel. Abra aí no livro de Daniel. Nós estaremos lendo o texto-chave dessa palavra. O texto-chave que vai falar ao seu coração. Hoje é dia de decisão, irmão. É dia de mudança. É dia do Senhor restaurar as nossas vidas. Você que está aí desesperado, você que está aí desiludido, você que acha que não tem uma solução para a sua vida, hoje te digo, hoje é dia de decisão, hoje é dia de mudança. Vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos até o versículo 23 deste tema, que diz: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destituiu, ou se distinguiu, destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele, não há lei dos seus deuses. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real, ou um decreto, e fazerem firme este mandamento, que a qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Pois bem, o rei, vendo aquilo e se vangloriando da sua glória, ele estava dando ouvidos
a comichões, estava dando ouvidos a pessoas que não tinham a sabedoria espiritual, mas sim tinham maldade, tinham rancor, tinham raiva no coração, inveja, que era o principal. E no versículo 8 diz: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Quer dizer, o rei Dário, ele jamais, depois que ele assinasse esse decreto e que ele carimbasse esse decreto, ele não poderia, de maneira alguma, revogar essa assinatura. Versículo 9 diz: por esta causa, ó rei Dário, assinou esta escritura e edito. Ele confirmou, ele decretou que ninguém poderia, no espaço de 30 dias, adorar outro Deus ou outro homem, a não ser a sua divindade, se titulando assim o maior de todos, acima de todos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito? Eles estavam perguntando ao rei. E pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem ou divindade por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que num edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Quer dizer, nunca pode se revogar. Jamais. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então quer dizer, de uma certa maneira, de uma certa forma, até o próprio rei Dário, ele sabia sim, ele sabia que, de uma certa forma, o rei Jesus, o Deus todo altíssimo, aquele que não perde nenhuma batalha,
ele poderia sim, ele poderia mudar. Então, irmãos, naquele momento que o rei mandou que trouxesse a Daniel, naquele momento, né, o rei, ele sabia que o Deus de Daniel poderia o livrar. Ele também tinha certeza, ele tinha ciência que o rei, Jesus, poderia livrar Daniel. E ele falou que a quem tu continuamente serves, e ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei se selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, para muitos, para aqueles prefeitos, presidentes, aquelas pessoas grandiosas daquele dia, eles achavam, era o fim de Daniel, não tinha mais jeito, Daniel seria engolido pelos leões. Mas, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Pensa bem, irmãos, o rei Dário, ele tinha ciência de quem era o Deus de Daniel. É tanto que ele passou a noite em jejum, ele passou a noite sem comer nada, preocupado, quem sabe até mesmo, estou dizendo com minhas palavras, orando a Deus, orando ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus, Jeová, para livrar ele daquela situação, pois pegaram ele numa brincadeira, de uma pegadinha, e ele, por ser o rei, ele teve que decretar, ele não pôde revogar, ele não pôde voltar atrás da sua palavra, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então quer dizer, naquele momento ele se sentiu abatido, naquele momento, irmãos, ele sofreu, porque ele falou, meu Jesus, somente o Senhor pode salvar agora Daniel, porque o decreto já está lançado. E quem sabe, irmãos, na nossa vida também é assim. Quem sabe os teus inimigos, aquelas pessoas que neste momento estão apertando vocês de um lado do outro, já estão dizendo, agora já não tem mais jeito, agora é o fim dessa pessoa, agora é dessa sepultura, agora não dá para ele mais não. Mas esqueceram de uma só coisa, esqueceram que você serve ao Deus Altíssimo, esqueceu que você serve ao Deus Altíssimo. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Olha a preocupação que este rei teve com Daniel. Mas sabe por qual motivo ele tinha essa preocupação com Daniel? Porque ele viu, do decorrer do tempo, a sinceridade e a honestidade do coração de Daniel, irmãos. Ele sabia quem era Daniel, o caráter de Daniel. E quase no finalzinho desta mensagem eu vou falar quatro tipos de situações que Daniel ele preferiu. 4 decisões que ele tomou na vida dele. 4 decisões que ele escolheu. Escute bem. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste, porque no coração do rei já era. No coração do rei, Daniel já era. Quem sabe o pensamento dele é que ali só tinha ossos. Quem sabe no pensamento dele, ele iria encontrar ali o corpo de Daniel deslacerado, né? Eu quero crer que ele pensou nisso. Ele falou, meu Deus, o meu amigo Daniel.
E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha a sabedoria das palavras de Dário. Dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele fez uma pergunta, mesmo não sabendo se Daniel estava lá, mas ele já tinha certeza que o Deus vivo já tinha feito o sobrenatural na vida de Daniel, irmãos. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel saudou: ó rei, vive para sempre. Mas eu quero crer que quando Daniel fala: ó rei, vive para sempre, ele estava dizendo: ó rei, o meu Deus vive para sempre. Ele estava mostrando para o rei Dário que ele estava perfeitamente bem. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então ele mostrou para o rei Dário que ele, de maneira alguma, ele nunca traiu o rei, e que o rei, pelo seu decreto, fizera então naquele momento que o rei viu que Daniel estava bem, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Agora, crucialmente, irmãos, escute bem: quando nós desejamos o mal de alguém, quando nós temos inveja, quando de uma certa maneira nós fazemos de tudo para fazer com que o nosso irmão venha ser cometido de injúrias, deformações e outras coisas mais que não são do feitio dessa pessoa, preste bem atenção. No versículo 24 fala: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes lhes esmigalharam todos os ossos. Quer dizer, por causa da inveja, por causa do egoísmo, da ganância de poder, não só pereceram os homens que acusaram Daniel, mas toda a sua família e descendência. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Preste bem atenção, irmão. Isso aqui veio do rei, do Altíssimo Rei, da linhagem mais subliminar que se pode ter na terra. Mas ele deu glória a Deus. Ele voltou a glória para o seu Deus, a qual ele se convertia naquele momento, porque é ele o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Quer dizer, ele sabia que o Deus de Daniel poderia mudar a situação da vida dele também.
Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o persa. Então, Daniel foi um homem próspero. Daniel foi um homem que ele, de maneira nenhuma, ele fraquejou nos momentos mais cruciais da vida dele. Mas tem um porém, irmão. Separei alguns temas. Eu separei alguns temas para que vocês possam entender, né? Para que vocês possam entender o objetivo daquilo que eu estou querendo dizer para vocês. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo a vocês, Daniel, ele era um homem íntegro e um homem reto perante seu Deus e ao rei a qual ele servia. Então, como eu disse, eu vou deixar pelo menos quatro decisões que Daniel ele escolheu. 4 decisões que ele escolheu. E que nessa oportunidade você também pode ter essa escolha. Você também pode ter esse momento de escolha na sua vida. Eu só vou ler uma introdução para você entender. Que diz: alguém observou? Apenas pessoas medíocres estão sempre no seu melhor momento no mundo. Não é verdade? A linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Algumas pessoas sobressaem e outras não sobressaem. Eu quero crer que aquelas pessoas que andam prudentemente, aquelas pessoas que fazem de tudo para fazer a vontade do Pai, essas chegam no seu ápice, né? Essas pessoas chegam no seu momento crucial do sucesso. E as que não sobressaem são aquelas que, do jeito dos prefeitos, dos presidentes, a qual queriam incriminar Daniel, acabaram sem lograr êxito na sua vida espiritual e física. E a primeira decisão de Daniel, que ele tomou na sua vida, né, é crucial para as nossas vidas também. Essa decisão que Daniel tomou, essa primeira decisão, ela é crucial para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, né? Seja onde nós estivermos, nós temos que ter essa decisão. Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Presta bem atenção, irmão. Daniel escolheu o caráter acima do conforto. Em um curto período de tempo, Daniel desenvolveu uma reputação admirável. Ele era conhecido por ser honrado e ético. Por quê? Ele escolheu o caráter acima do conforto. Enquanto muitos lá se vangloriavam, né, dos seus feitos, daquilo que proporcionava de melhor para o rei, Daniel não. Daniel fazia tudo simplesmente, mas dava glória para Deus. Quando o rei Dário vinha, o rei Nabucodonosor e os outros, qual Daniel também passaram por eles, quando eles chegavam para dar parabéns a Daniel descia do pedestal. Daniel voltava a glória para o Senhor dos exércitos. Daniel voltava a glória para aquele que realmente é por direito a adoração, né? Enquanto os outros não. Os outros se vangloriavam e queriam sempre mostrar para o rei que sempre eles estavam certos, que eles eram os mais sábios daquele local. E Daniel, sempre na sua humildade, sempre dizia:
Se Deus não fizer, quem sou eu? Se Deus não fazer, o que eu posso fazer? Então, irmãos, Daniel, ele sabia que a adoração, que os louvores tinham que ser novamente do Papai do Céu. Segundo tópico, segundo momento de decisão na vida de Daniel, e que Daniel ele não esboçou nenhum arrependimento. Daniel se destacou porque ele escolheu a disciplina acima da desordem. Ele fazia tudo prudentemente, tudo transparente, irmão. Daniel, ele de uma certa maneira, ele não fazia nada de si próprio. A disciplina era constante na vida de Daniel, até mesmo nas suas orações. Ele era disciplinador, né? Ele destacou-se naquele palácio, naquele reino, por causa disso também. Muitas das vezes, eu vou jogar para nós, começar por mim, às vezes faz as coisas do Senhor de qualquer maneira, de uma forma relaxada, né? Relaxadamente, nós fazemos tudo tocado, irmão. Enquanto Daniel não. A disciplina dele era ali, ó, a rigor. As coisas do reino que ele fazia era também com a disciplina, nossa, incomparável. E quantos de nós, nos nossos dias, né, nós fazemos as coisas de qualquer maneira, sem disciplina, sem ordem, sem decência. Não temos nenhuma disciplina familiar, nenhuma disciplina espiritual, e muitas das vezes fazemos as coisas tudo tocado, de qualquer maneira. Mas ele não. Ele escolheu ser um homem que tinha a sua vida toda estruturada, um homem que tinha a sua vida toda planejada. Ele tinha disciplina na sua vida, tanto física como espiritual. E isso, irmãos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Eu procurei, tentei achar e vi, né, que Daniel tinha uma vida de oração disciplinada, né? É capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Fala, é preciso disciplina para sobressair, né? Você pode ler lá que de uma certa maneira você vai entender, né? Você vai entender o que eu quero dizer. Mas se você estiver com sua Bíblia, né, procura aí Daniel capítulo 6, versículo 10, para você ver o que eu estou querendo dizer para você, né? Te dou um tempo aí para você procurar Daniel capítulo 6, versículo 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Daniel, ele poderia ter afrontado o rei, porque ele sabia de uma certa forma que Deus, de uma certa forma, iria o livrar, né? Mas a disciplina de Daniel, ele entrou para dentro do seu quarto, da sua casa, né? E com as janelas abertas da banda de Jerusalém, ele 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Deus, como também antes costumava fazer. Ele, na hora que ouviu o decreto, ele poderia muito bem ter ido lá no rei e falar: não, é o seguinte, eu sou o governador desse local, eu sou isso e isso aqui, e eu tenho o direito de adorar o meu Deus, eu tenho direito, porque foi me dado esse poder há muito tempo atrás. Ele poderia ter chegado lá e afrontado, mas ele preferiu o quê? A disciplina do silêncio. Quando ele viu aquela situação já sendo assinada e decretada pelo rei, ele falou assim: é agora. Só tem um para que eu venha me socorrer. Só tem um para que possa me ajudar. É meu Deus.
Mas ele foi com o quê? Com disciplina. Ele entrou para dentro da sua casa, foi para o seu quarto, e ali ele se põe de joelho e orava 3 vezes ao dia. É disciplina. Ele não procurou fazer encrenca, ele não procurou fazer disse-me-disse, ele não procurou falar mal do rei, ou de quem fez o rei assinar o decreto. Não, ele não procurou isso. Simplesmente ele procurou entrar dentro do seu quarto e orar a Deus. Disciplina, oração disciplinada, e mostrar para os homens daquela época que quem fazia por ele não era ele, era o Deus dele. E nos dias de hoje também temos que ser da mesma forma, da mesma maneira, irmãos. Quantos de nós, quando nós somos afligidos, somos às vezes apertados contra a parede, queremos partir para cima e já ir na força do nosso braço e mostrar que nós podemos tudo, e chegando lá na frente nós quebramos nossa cara, porque não é dessa maneira. Tem que ter disciplina e ordem. Temos que saber quando um decreto é colocado e nós temos que aceitar. E se nós vermos que aquele decreto, ele não é um decreto que venha glorificar a Deus e não tampouco ajudar as nossas vidas, oremos ao Senhor, oremos ao Deus Altíssimo, e assim como ele fez na vida de Daniel, ele também fará na nossa. Mas para isso nós temos que ter disciplina, para isso nós temos que ter fé, porque Deus pode fazer e mudar a nossa história. Deus pode mudar a situação da nossa vida, né? Outra coisa, irmãos, terceiro tópico, é o terceiro tópico, né? É o terceiro tópico que Daniel tomou a decisão. De uma certa maneira, aqui está dizendo, né, que nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos controlar a nossa língua, porque é através dela que nosso corpo pode padecer ou não. Quantos de nós falamos demais? Quantos de nós fazemos coisas que às vezes não glorificam ao Deus Altíssimo? E quando nós vamos ver, já fizemos o errado e Deus não se agradou. Esse é o terceiro tópico. Daniel, ele era sábio. Daniel, ele segurava a sua língua. Daniel segurava a língua, irmão. Daniel era prudente no falar. Daniel pensava as palavras mais sábias para falar para o rei, para que não viesse de nenhuma forma contrariá-lo das suas decisões, mas mostrando para o próprio rei que ele às vezes estaria errado no seu decreto. Daniel, ele sabia conversar com o rei. E hoje em dia, muitos de nós, quando nós vamos até o pastor, ou quando nós vamos a um irmão, né, nós falamos brutamente, nós falamos com palavras ríspidas, nós falamos com palavras que machucam, que traz de certa forma um esfriamento espiritual, palavras que machucam o coração do irmão. Nós não sabemos. Muitos de nós não temos sabedoria para falar. E nós temos que pedir a Deus sabedoria nisso. Daniel pedia. Daniel orava ao Senhor pedindo: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa falar com as pessoas com sabedoria. E elas vinham entender qual é o meu objetivo, qual é aquela palavra que eu quero falar ao coração delas. Daniel era sábio, irmãos. Daniel era esperto. Era um homem sábio. Entendia daquilo que estava fazendo. Então nós precisamos ser da mesma forma. E o quarto e último tópico da decisão de Daniel. Daniel se destacou porque ele escolheu o amor acima da vida. Se fosse preciso,
Daniel dar a sua vida por amor da palavra, Daniel dava. Ele, quando via pessoas sofrendo espiritualmente ou fisicamente, Daniel, ele se compadecia, irmãos. Daniel ia até as pessoas e tentava fazer de tudo para ajudar. Ele orava a Deus em prol da vida de muitas pessoas, para que Deus viesse libertar, salvar, curar, mudar a vida. E agora eu trago para os dias de hoje, irmãos. Quantos de nós já não temos mais essa graça? Quantos de nós já não temos esse coração quebrantado de orar pelo nosso irmão? Vendo o nosso irmão, às vezes, no lamaçal, vendo o nosso irmão no buraco, e muitos de nós só estamos olhando, mas não estende a mão para puxar dentro do buraco, para dar uma palavra de conforto e falar: conte comigo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Venha, te dou o meu carinho, te dou o meu amor, o meu afeto, te dou o meu ombro amigo, para que você possa desabafar, chorar as tuas mágoas, para aquela pessoa saber que ele tem alguém do lado dele. Hoje nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Muitos de nós fazemos aquilo que nos é lícito, mas nós não fazemos aquilo que pode ajudar o irmão. Eu na terça-feira eu escutei da boca do missionário Lucas, ele falando assim, ele falando dessa maneira para uma mulher, numa revelação que Deus tinha dado a ele. Ele falou: mulher, estarei eu 21 dias orando em prol da sua vida, porque Deus me disse quão conturbado é a sua mente. Naquele momento, irmão, eu me envergonhei. Essa é a grande verdade. Eu me envergonhei porque, olhando aquele jovem de apenas 20 e poucos anos de idade, dizendo para uma mulher que iria orar por ela, uma mulher que ele nem muito menos conhecia, 21 dias da sua vida. Eu olhei para dentro de mim mesmo e falei: Senhor, e muitas das vezes não oro nem pelos meus. Muitas das vezes, Senhor, a fraqueza é tão grande dentro de mim e eu não oro nem pelos meus. Muitas das vezes eu fico fraquejado e falo: Senhor, tem misericórdia. Mas Deus conhece o meu coração, irmão, como também conhece o teu coração. Mas o que eu quero dizer para você nessa oportunidade é que nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que fazer como Daniel, escolher o amor acima da vida. Porque eu vou dizer por que escolher o amor acima da vida, irmão. Porque a vida aqui, ela é passageira. A vida, ela vai passar aqui neste mundo. Mas o amor, que é a vida maior lá no céu, ele vai permanecer. Porque se você dá o seu amor ao próximo aqui, amar ao próximo como a ti mesmo, Deus tem preparado para você vida eterna lá no céu. Mesmo que aqui você vinha perder a sua vida, mas lá em cima você vai achar. Porque você deu a sua vida por amor de Cristo, por amor ao próximo. E ele não podia orar durante 30 dias. Mas ele foi. Ele orou. Ele desafiou. Mas com sabedoria. Ele desafiou com prudência. Porque ele foi para o seu quarto e orou a Deus. Ele não quis mostrar para o rei que ele era mais forte. Ele não quis mostrar para o rei que o Deus que ele servia era muito mais forte do que o rei. Ele era disciplinador. E a inveja dos outros, vendo o brilho
de Daniel, irmãos, perante Deus, era visível. E era por esse motivo que eles tentavam de tudo para fazer com que Daniel fosse morto. O seu amor a Cristo é mais importante que suas obsessões? É o que eu te faço. Essa pergunta não é Deus que está fazendo para você, não. É eu que estou fazendo para você essa pergunta. O seu amor a Cristo é mais importante que suas obsessões? O amor a Cristo está acima de tudo? Então, se está acima de tudo, prega o Evangelho com amor. Dê a mão ao teu irmão. Não desanime da caminhada. Siga em frente. Escolha o caráter acima do conforto. Mostre para aqueles que estão ao seu lado que vale a pena servir a Cristo em meio às lutas e às dificuldades. É Deus mais importante para você do que a citação dos seus amigos? Ou a aceitação dos seus amigos? Às vezes você fala, não vou para a igreja não, porque fulano é meu amigo, ele vai me ver lá na igreja e vai falar assim, esse cara é doido, esse cara é careta. Quantas pessoas muitas das vezes passam pela rua e não dá paz do Senhor a outra pessoa porque está perto de um amigo e fala, você é crente? O cara está o tempo todo com ele, não sabia que ela era crente. Então, quando a pessoa passa e fala, paz do seu irmão, ele, oi irmã, tudo bom? Como é que a senhora vai? A vergonha de ser cristão, a vergonha de mostrar que serve a um Deus vivo. É Cristo mais precioso que a busca do poder ou posses neste mundo. Quantos de nós procuramos ser bem-sucedidos, procuramos ter poder financeiramente neste mundo, mas não procuramos o reino do Senhor com este amor tão grande? Não procuramos fazer a vontade do Pai acima de qualquer coisa? É este o seu testemunho nesta noite, nesse dia, nessa oportunidade? No versículo 23 de Daniel diz, preste bem atenção para você entender. No versículo 23 de Daniel diz, preste bem atenção que eu vou ler aqui para você entender. No versículo 23, que diz assim: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí? Você tem crido no seu Deus? Você tem crido que o Senhor pode livrar você da cova do leão? Você tem crido que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Salmos 32:7. Salmos 32:7, se você puder ler comigo lá, em Salmos 32:7, vou esperar você procurar, para que você também possa ser impactado pelo Senhor. Salmos 32:7. Se você encontrou, eu vou estar lendo. Se não, eu aguardo mais um minuto. Mas diz: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegrias, cantos de livramento. Pensa aí, irmãos. Aí, ó. É Deus que faz isso, irmão. O Senhor, nosso esconderijo. Ele nos cinge de alegria, irmãos. De cantos de livramento. Cada dia na sua vida você recebe um livramento do Senhor. E você não pode adorar ao Deus vivo um minuto da sua vida. Então eu vou para a conclusão, para que nós venhamos terminar essa simples palavra ao seu coração, que diz:
Como podemos quebrar o molde de vida medíocre? Da mesma forma que Daniel quebrou o molde, escolheu o caráter acima do conforto, escolheu a disciplina acima da desobediência, da desordem, escolheu o amor acima da vida. Então, irmãos, é isso. Daniel escolheu ser servo. Daniel escolheu ser obediente. Daniel escolheu ser verdadeiramente um adorador. Que você também possa ser um adorador do Senhor. Que você também possa ser um adorador fiel ao Senhor. E Deus, Ele vai estar te abençoando, te capacitando a cada dia. E que o Senhor possa vos abençoar grandemente no nome de Jesus, para a glória do nome dele. Né? Então, que fiquem essas palavras ao seu coração. Meu nome é Jean, como eu disse, Jean Petzold. Você possa, né, deixar o seu like aí, né, o seu joinha no nosso canal do YouTube, Abençoadores de Cristo é o nome do nosso canal. Você vai ver lá, Abençoadores de Cristo, né? O nome Jean Petzold, tá? Deixe seu like, se inscreva e também passe esse vídeo adiante, irmãos, para que outras pessoas possam ser impactadas pelo poder do Espírito Santo, para que eles possam ver o poder de Deus, o que Deus pode fazer sobre a vida de cada um de vocês, o sobrenatural que Deus pode fazer. Mas, como eu disse aqui, nessa simples palavra, escolha ser servo, escolha ser adorador, escolha o caráter acima do conforto, escolha a disciplina acima da desordem e escolha o amor acima da vida, porque somente Deus pode nos dar vida eterna quando nós verdadeiramente amamos ao próximo, amamos a sua obra. Amém? Deus vos abençoe no nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Valeu. Deus abençoe.